Já pensou em descobrir que seu marido e sua própria irmã têm um filho juntos? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na sala da minha própria casa, enquanto meus filhos dormiam no quarto ao lado. Olá, meus queridos. Eu sou a Nitze. Tenho 90 anos hoje. E tô aqui para compartilhar com vocês uma história que guardei por tempo demais. Antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e comentarem de onde estão assistindo. A participação de vocês é muito importante para mim. Vamos lá. Era 1965. Eu tinha 30 anos e achava que tinha uma vida perfeita. Nasci em 1935, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia. Minha família era respeitada. Sabe, meu pai era professor e minha mãe, dona de casa. Cresci ouvindo que moça direita tinha que casar cedo, ter filhos e cuidar do lar. E foi exatamente isso que eu fiz. Em 1958, com 23 anos, me casei com o Ricardo. Ele era um rapaz bonito, trabalhador, de família tradicional. Nossa, todo mundo dizia que a gente tinha tudo para ser feliz. Logo tivemos 2 filhos. O Lucas nasceu em 1960 e a Júlia em 1962. A gente morava numa casa boa, que era da família dele. O Ricardo tinha uma loja na cidade, um armazém que vendia de tudo um pouco: tecidos, panelas, ferramentas. O negócio ia bem. Éramos uma família respeitada na cidade. Minha mãe adoeceu em 1962. Ela teve um derrame. Sabe? Ficou com dificuldade para andar e falar. Mas mesmo assim, ela mantinha aquela força de espírito que eu sempre admirei. Meu pai cuidava dela com todo o carinho do mundo, mas eu ia visitá-los 3 vezes por semana. E sempre levava as crianças. Era uma rotina sagrada. Toda a segunda, quarta e sexta. Depois de deixar os pequenos na escola, eu passava na casa deles. Ajudava a dar banho na minha mãe, a trocar a roupa dela. Fazia um almocinho diferente. Depois, buscava as crianças na escola e voltava para casa. Foi em 1963 que a minha irmã, Célia, entrou de vez na nossa história. A Célia era 5 anos mais nova que eu. Tinha acabado de fazer 25 anos. Ela sempre foi o meu oposto. Eu era a certinha, a responsável, enquanto ela era a mais ousada, a sonhadora. A Célia tinha ido para a capital, para Belo Horizonte, tentar a vida, queria ser independente, trabalhar fora. Coisas que naquela época não eram bem vistas para uma moça de família. Mas, caramba, ela acabou perdendo o emprego e voltou para nossa cidade sem ter para onde ir. Foi aí que eu ofereci a nossa casa. Fica com a gente até você se ajeitar. Aí eu disse, sem imaginar o que estava por vir, o Ricardo, que eu achava tão generoso, concordou na hora. Sua irmã é bem-vinda, pelo tempo que precisar. E ela disse, e eu lembro de ter sentido tanto orgulho do marido compreensivo que eu tinha. A Célia se instalou no quarto de hóspedes. No começo, tudo parecia correr bem. Ela me ajudava com as crianças, com a casa. Às vezes, ia com o Ricardo até a loja para ajudar com os clientes. Eu achava ótimo que eles se dessem bem. Que sorte a minha! E pensava, ter um marido que se dá bem com a minha família. Em 1964, a Célia nos surpreendeu com uma notícia. Estava grávida. Segundo ela, tinha conhecido um cara na capital. Umas semanas antes de perder o emprego, um romance rápido, que resultou naquela gravidez. O suposto pai não queria assumir o filho. Ela disse, aos prantos, eu, como irmã mais velha, e me sentindo responsável, ofereci todo o meu apoio. Você vai ficar aqui com a gente e vamos criar essa criança juntos.
Eu disse. O Ricardo pareceu meio hesitante no começo, mas logo entrou no espírito. É nossa família. Vamos cuidar de todos. Ele afirmou. Nossa, como ele parecia generoso aos meus olhos ingênuos. O André nasceu em outubro de 1964, um menino lindo, saudável. Eu o amava como se fosse meu terceiro filho. Ajudava a Célia a cuidar dele, a dar banho, a trocar as fraldinhas de pano. Quando ela precisava descansar, eu embalava o pequeno Andrezinho. E cantava as mesmas canções de ninar que cantei pro Lucas e pra Júlia. A vida seguia seu curso. I did do. Sempre ocupada com as crianças. A caça. As visitas para minha mãe doente. O Ricardo, cada vez mais envolvido com a loja, muitas vezes chegando tarde em casa, Otselio, se adaptando à maternidade. Havia momentos em que eu percebia uns olhares, restos, entre o Ricardo e a Célia, mas eu ignorava, talvez por ingenuidade, ou talvez por não querer enxergar o que estava bem na minha frente. Eu sempre acreditei que a confiança era a base de tudo, e eu confiava cegamente no meu marido e na minha irmã. Lembro de uma vez. Encontrei o Ricardo no quarto do André. Tarde da noite. Ele estava debruçado sobre o berço, olhando o menino dormir. Quando perguntei o que ele fazia ali, ele respondeu: só vendo se tá tudo bem. Gosto de cuidar dele. Na época, achei aquilo uma demonstração de carinho, de responsabilidade. Moi dois. Como eu fui tola, em junho de 1965, veio a revelação que mudaria minha vida para sempre. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído para visitar uma amiga. Uma tempestade forte começou de repente e eu decidi voltar para casa mais cedo. A luz da cidade tinha caído por causa da chuva. Entrei em silêncio pela porta da cozinha, para não assustar as crianças. Caso estivessem dormindo. A casa estava escura, iluminada só por algumas velas. Quando passei pelo corredor que levava aos quartos, ouvi vozes vindo do quarto da Célia. A porta estava entreaberta e, por um impulso que não sei explicar, eu parei para escutar. Não podemos continuar assim. Era a voz do Ricardo. Precisamos dar um jeito de ficar juntos. Você, eu e o nosso filho. Nosso filho, meu coração. Parou. Eu relei. Fiquei paralisada ali. No corredor escuro. Mas e a Nice? A voz da Célia soava preocupada. Ela é minha irmã. Tem sido tão boa para mim. Para nós. Oisai. Respondeu o Ricardo. Mas não podemos viver nessa mentira para sempre. O André é meu filho. E um dia ele vai perguntar sobre o pai. Naquele momento, meu mundo desabou. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu marido e minha irmã. O André era filho deles. Todas as peças se encaixaram. As chegadas tardias do Ricardo, os olhares, a facilidade com que ele aceitou a gravidez misteriosa da Célia, o carinho especial pelo André. Não me lembro como consegui me afastar daquela porta sem fazer barulho. Saí de casa de novo, debaixo da chuva forte, e caminhei até a igrejinha da praça. Sentei no último banco, encharcada, tremendo. Não sei se de frio ou de choque, fiquei ali por horas, tentando processar a traição dupla que eu tinha descoberto naquela noite. Quando finalmente voltei para casa, todos já dormiam. Deitei ao lado do Ricardo, o homem que eu amava e que tinha me traído da pior maneira possível, e fingi dormir. Na verdade, passei a noite inteira acordada, planejando o que eu faria durante uma semana inteira. Eu guardei o segredo. Agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Observava o Ricardo e a Célia, notando agora todos os sinais que antes eu ignorava. Um toque de mãos que parecia acidental, um olhar que demorava demais, a semelhança entre o Ricardo e o André que eu nunca tinha percebido, o mesmo formato dos olhos, o mesmo queixo,
Durante esta semana, eu encontrei as provas. Procurei nas coisas do Ricardo e descobri cartas escondidas num livro-caixa da loja, cartas de amor entre eles. Falando sobre o filho, sobre planos para o futuro, eu li cada uma delas, sentindo meu coração se despedaçar ainda mais. Se é que isso era possível, no domingo seguinte, tomei minha decisão. Como sempre, tínhamos o tradicional almoço de domingo. Meus pais vieram na nossa casa, minha mãe. Mesmo com a saúde frágil, não perdia esses encontros. Os pais e os irmãos do Ricardo também estavam lá. Era a ocasião perfeita. Depois que todo mundo terminou de comer, eu me levantei. Minhas mãos tremiam. Mas minha voz saiu surpreendentemente firme quando pedi a atenção de todos. Tenho um anúncio importante para fazer. Comecei. O silêncio tomou conta da mesa. Todos os olhos se viraram para mim. Descobri uma coisa que precisa ser compartilhada com todos vocês. Então, com calma, eu relatei o que tinha descoberto, descrevi a conversa que ouvi e mostrei as cartas que encontrei. Enquanto eu falava, observava os rostos ao redor da mesa. O choque, a incredulidade, o horror. Ricardo ficou pálido. Tento negar. Claro. Nice. Você está inventando coisas. Isso é um absurdo. Eu nunca... Mas antes que ele pudesse continuar, Otselia, lágrimas, o interrompeu. Chega de mentiras. Ricardo, ela disse com a voz embargada, não dá mais para negar. Sam, é verdade. Ela se virou para mim e para os outros. Nós tivemos um caso, eu ou André. O André é filho do Ricardo. O caos se instalou. A mãe do Ricardo desmaiou. O pai dele ficou vermelho de raiva, não sei se do filho ou de mim, por expor a sujeira daquela maneira. Minha mãe, da sua cadeira de rodas, segurou minha mão com força. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enrugado. Eu sempre suspeitei. Ela sussurrou para mim. Minha filha, seja forte. No meio da confusão, eu mantive minha dignidade. Pedi que o Ricardo saísse de casa imediatamente. Você e a minha irmã não traíram só a mim. Eu disse, vocês traíram estas crianças, estas famílias. E a dois. Não há mais lugar para você nesta casa. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O Ricardo e a Célia, sentindo o peso do julgamento da cidade inteira, decidiram se mudar para uma cidade vizinha. Levando o pequeno André, a decisão de levar o menino foi outro golpe para mim. Eu tinha me apegado a ele como se fosse meu. Os pais do Ricardo, morrendo de vergonha do escândalo e com medo de prejudicar os negócios, vieram me oferecer uma mesada em troca do meu silêncio. Queriam que eu dissesse que o desquite tinha sido por incompatibilidade e não por causa da traição. Eu recusei. Eu não posso ser comprada para proteger a reputação de quem destruiu minha família. Respondi. Prefiro enfrentar a verdade com dignidade do que viver de mentiras confortáveis. E assim começou a fase mais difícil da minha vida. Uma mulher desquitada, nos anos 60, carregava um estigma terrível. Fui forçada a deixar a casa onde morava, porque pertencia à família do Ricardo. Me mudei para um quartinho nos fundos da casa da minha tia. As pessoas me evitavam na rua. As mulheres casadas me viam como uma ameaça. Os cochichos me seguiam por onde eu passava, mas o pior ainda estava por vir. O Ricardo, usando sua influência e alegando que eu não tinha condições financeiras, conseguiu a guarda do Lucas e da Júlia, o juiz, amigo de baralho da família dele. Nem hesitou. Eu tinha direito a visitas a cada 15 dias, sempre com alguém da família dele vigiando. Perder meus filhos foi como morrer por dentro. Cada dia sem eles era uma agonia. As visitas quinzenais eram curtas, tensas, insuficientes. Eu voltava para o meu quartinho e chorava até dormir.
Foi nesse momento mais escuro que conheci o seu Bento, o farmacêutico da cidade, um senhor viúvo, sem filhos, respeitado por todos. Ele me ofereceu um emprego como balconista em sua farmácia. Quando ninguém mais queria me dar trabalho, preciso de alguém de confiança. Ele disse, simplesmente, ignorando os olhares de reprovação dos clientes quando me viam ali. O seu Bento se tornou não só meu patrão, mas meu amigo, meu mentor. Ele me ensinou sobre plantas medicinais, sobre como preparar remédios caseiros, sobre a arte de ouvir e aconselhar quem buscava ajuda. Meu pai era raizeiro. Ele me contou uma vez. Conhecia cada planta dessas serras e o que cada uma podia curar. Ele me ensinou tudo antes de partir. Eu absorvia cada palavra, cada ensinamento. Nos momentos em que a farmácia estava vazia, ele compartilhava comigo os segredos das ervas, as combinações, as doses. Logo, comecei a ajudar Lu a preparar alguns dos remédios mais simples. Seu Bento não tinha família. Seu único irmão tinha falecido anos antes, sem deixar filhos. E ele havia perdido contato com uns primos distantes. Às vezes, a vida tira da gente o que a gente mais ama. Ele me disse um dia, mas depois ela dá uma chance de encontrar um novo propósito. Aos poucos, minha vida começou a se transformar. O trabalho na farmácia me dava não só o sustento, mas um senso de propósito. As pessoas começaram a me respeitar pelo meu conhecimento e não a me julgar pelo meu passado. M1968. O seu Bento adoeceu gravemente. Durante sua doença, ele me confessou sua preocupação com o destino da farmácia. Não tenho família para quem deixar. E ela disse, e não quero que tudo o que aprendi com meu pai se perca. Você tem sido como uma filha para mim nestes anos. Nice. Tenho o coração e as mãos certas para este trabalho. Quando ele faleceu, alguns meses depois, descobri que ele tinha me deixado a farmácia em seu testamento, deixou-me em farmácia, com todo o seu conteúdo e a propriedade, Anice Ribeiro, que tem sido minha fiel assistente, e a filha que nunca tive. Espero que ela continue o trabalho de cuidar desta comunidade com o mesmo amor e dedicação que tentei oferecer. Foi um momento agridoce. A dor da perda do meu mentor se misturava com a gratidão pela oportunidade inesperada. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um meio de sustento próprio, um teto, uma chance de reconstruir minha vida. A farmácia se tornou meu refúgio e minha redenção. Muitos duvidaram que eu conseguiria manter lá funcionando. Alguns homens apareceram, oferecendo comprar o ponto. Antes que falisse nas mãos de uma mulher, recusei todas as ofertas. Lentamente, comecei a fazer pequenas mudanças. Ampliei a seção de ervas medicinais. Incorporando receitas que tinha aprendido com a minha avó, preparava pomadas cicatrizantes, saropes para tos, chás digestivos. Logo, meus preparados ganharam fama na região. M1969. Recebi uma notícia que me surpreendeu. O Ricardo tinha abandonado a Célia por outra mulher, deixando-a sozinha com o André. Agora, com 5 anos, sem ter para onde ir. Minha irmã voltou para a casa dos nossos pais. A cidade, que antes me julgara, agora tinha um novo alvo para suas línguas afiadas. Contra todas as expectativas, fui eu quem estendeu a mão para Célia, não por perdão. A ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão cristã e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Oferecia a ela um emprego na farmácia, limpando o local nas primeiras horas da manhã. Não foi por bondade. Admito hoje, ver minha irmã trabalhando para mim, dependendo de mim para sobreviver depois que o Ricardo a largou, havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho, mas era o que me ajudava a seguir em frente naquela época. A vida seguia. E eu continuava lutando pelos meus filhos. Oh, Lucas. Então, com 10 anos,
começou a me visitar por conta própria depois da escola, o Ricardo estava cada vez mais ausente, ocupado com sua nova família, e as crianças passavam a maior parte do tempo com a avó paterna, uma senhora já idosa e com problemas de saúde. A Julia, mais tímida, demorou mais para se aproximar. Mas aos poucos, seguindo o exemplo do irmão, também começou a aparecer na farmácia depois das aulas. M1970. Aconteceu o que mudaria novamente o rumo das nossas vidas. Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, pegou a Júlia pela mão e os dois vieram para a farmácia. Se recusando a voltar, não quero mais morar com o papai. Ela disse, firm, ele nunca tá em casa. E quando tá, só briga. Com a minha situação financeira agora estável e com provas da negligência do Ricardo, consegui entrar com um pedido de revisão da guarda M1971. Graças ao depoimento corajoso do Lucas para o juiz, consegui a guarda compartilhada dos meus filhos. Algo raríssimo para uma mulher desquitada naquela época. E finalmente, M1973. Quando o Ricardo decidiu se mudar para a capital depois do fracasso do seu segundo relacionamento, ele propôs um acordo. Desistiu da guarda compartilhada em meu favor, pedindo apenas para ter os filhos nas férias escolares, o que ele raramente cumpria. Aos 38 anos, eu tinha reconquistado meus filhos e construído uma vida nova contra todas as expectativas. A farmácia prosperava modestamente. Eu tinha uma casinha própria em cima do estabelecimento e meus filhos estavam comigo. Foi em 1975 que o Roberto entrou na minha vida. Um professor primário, viúvo, que frequentava minha farmácia em busca de chás para sua insônia, diferente de muitos na cidade. Ele não me julgava pelo meu passado. Começamos a nos encontrar, a conversar, a compartilhar histórias. Aos 40 anos, eu já não esperava encontrar um companheiro, mas a vida tinha outros planos. Como eu ainda era legalmente casada, apenas desquitada, não divorciada, a gente não podia casar oficialmente, mas em 1976 decidimos morar juntos. Em uma união estável, a cidade ainda comentava, claro, uma desquitada e um viúvo. Mas o tempo tinha amenizado as línguas mais afiadas. Quando a lei do divórcio foi finalmente aprovada, em dezembro de 1977, pude converter meu desquite em divórcio. E em 1978, o Roberto e eu oficializamos nossa união pela primeira vez em muitos anos. Eu me sentia verdadeiramente feliz. Completa. Os anos se passaram. O Lucas seguiu meus passos e estudou farmácia. A Júlia se tornou professora. Como o Roberto, o André, já adulto, me procurou querendo conhecer sua história. Para minha surpresa, desenvolvemos uma relação de respeito. Ele entendeu que eu nunca o culpei pelo que aconteceu. Hoja, aos 90 anos, sentada na varanda da minha casa, ao lado da farmácia, agora dirigida pelo meu filho Lucas, olho para trás e vejo o quão longe eu cheguei. O Ricardo faleceu há 5 anos. Sozinho. Abandonado pelo filho de seu terceiro relacionamento, a Célia vive numa casinha que eu ajudei a comprar quando ela se aposentou. A vida não é um conto de fadas, meus queridos, mas ela nos ensina que a verdadeira força não está em evitar as quedas, mas em como nos levantamos depois delas. Minha história é de dor, de traição, mas também de superação e redenção. E vocês? Já enfrentaram alguma traição na vida? Como superaram? Compartilhem comigo nos comentários. Depois que o Ricardo e a Célia se mudaram, levando o André, enfrentei o que chamávamos na época de morte social. Uma mulher desquitada era vista como alguém a ser evitado. Lembro de entrar na mercearia e as conversas pararem na hora.
As mães puxavam suas filhas para longe, como se a minha condição fosse contagiosa. Os homens me olhavam de um jeito diferente, como se ser desquitada significasse que eu estava disponível. Era degradante. A casa onde morávamos pertencia à família do Ricardo, então tive só 2 semanas para juntar minhas coisas e as das crianças. Não existia lei que me protegesse naquela época. Meus pais teriam me acolhido, mas a casa deles era pequena e minha mãe precisava de cuidados constantes por causa da doença. Acabei aceitando a oferta da minha tia Cida, um quartinho nos fundos da casa dela. Era um espaço minúsculo, uma cama de solteiro, um armário que mal fechava e uma mesinha. O banheiro era o mesmo dos empregados da casa, de senhora do meu próprio lar. Eu passei a ser quase uma agregada, ajudando minha tia com as tarefas em troca de um teto. Eu, que sempre tive tanto orgulho da minha casa bem cuidada, agora dependia da caridade dos parentes, mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois que me mudei para o quartinho, recebi uma intimação do fórum. O Ricardo estava pedindo a guarda do Lucas e da Júlia. O motivo: incapacidade financeira e moral da mãe para criar adequadamente as crianças. Moral. Como se a adúltera fosse eu. Como se eu tivesse traído não só um marido, mas a família inteira. Fui ao fórum com a minha melhor roupa, as poucas que ainda me serviam, pois eu tinha perdido tanto peso com o sofrimento que meus vestidos ficavam largos. O juiz, Doutor Fagundes, era amigo de longa data da família do Ricardo. Eles jogavam baralho juntos aos domingos. Eu já sabia o resultado antes mesmo da audiência começar. Dona Nais, o senhor Ricardo tem uma situação financeira estável, uma casa ampla na cidade vizinha, e as crianças terão acesso a escolas melhores sob a guarda dele, declarou o juiz. Como se estivesse me fazendo um favor, a senhora terá direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por um membro da família dele. Supervisionadas. Como se eu representasse algum perigo para os meus próprios filhos. Quis gritar. Protestar. Mas as mulheres da minha geração foram ensinadas a baixar a cabeça para as autoridades, especialmente as masculinas. Então, engoli o coro. Agradeci a oportunidade de ver meus filhos. E saí do fórum sentindo como se tivesse levado um tiro no peito. As primeiras visitas foram devastadoras. A gente se encontrava na casa dos pais do Ricardo, com a mãe dele sempre presente, observando cada gesto meu. As crianças estavam confusas. O Lucas, com 6 anos, perguntava toda hora quando ele poderia voltar para casa. A Julia, com apenas 4, já começava a me chamar de tia Nice, influenciada pela nova mulher na vida do Ricardo, que exigia ser chamada de mãe. Por que você não mora mais com a gente? Mamãe, perguntava o Lucas. Como explicar adultério e traição para uma criança? Como dizer que o pai dela a tinha enganado com a própria tia? Eu só respondia que, às vezes, os adultos precisam morar separados, mas que o meu amor por eles nunca mudaria. Durante meses, vaguei pela cidade procurando emprego. Tentei na escola local. Não contratamos mulheres desquitadas para ensinar nossas crianças. Tentei na confeitaria. Nossas clientes não se sentiriam à vontade. Tentei até na fábrica de tecidos nos arredores da cidade. Trabalho pesado demais para uma senhora. Em todos os lugares. A mesma desculpa mal disfarçada. Ninguém queria uma mulher desquitada por perto. Foi quando o seu Bento, o farmacêutico, entrou na minha vida como um raio de esperança. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu tinha ido à farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Não dormia direito há semanas. O seu Bento, um senhor de quase 70 anos, me observou por cima dos óculos enquanto eu contava as moedas para pagar. Nice, você parece exausta, comentou ele. Estou procurando alguém para me ajudar aqui na farmácia. Alguém de confiança. Que aprenda rápido. Interessada. Meu coração disparou. Um emprego. Uma chance. Aceitai na hora. Sem nem perguntar quanto ia ganhar.
Qualquer coisa seria melhor que depender da caridade dos outros. No dia seguinte, comecei como balconista. Alguns clientes torceram o nariz ao me ver ali. Uma senhora até disse, alto o suficiente para eu ouvir: agora nem remédio a gente pode comprar em paz. Com certas pessoas trabalhando aqui, o seu Bento, porém, se manteve firme. Anice é minha funcionária e tem minha total confiança. Quem não se sentir confortável pode procurar a farmácia na cidade vizinha. A adaptação não foi fácil. Eu nunca tinha trabalhado fora. Confundia os nomes dos medicamentos, tinha dificuldade para fazer conta de cabeça, mas o seu Bento tinha uma paciência de Jó. Aos poucos, fui aprendendo. Mais que isso. Fui descobrindo um mundo que eu não conhecia. Meu pai era raizeiro. Me contou o seu Bento numa tarde. Enquanto me ensinava a preparar uma infusão, conhecia cada planta dessas serras antes dos médicos chegarem por aqui. Era a ele que as pessoas recorriam. Elle me ensinou tudo. E agora, quero passar esse conhecimento adiante. Eu absorvia cada palavra, fascinada. Nós tínhamos uma conexão especial. Ele tinha perdido a esposa no parto do único filho, que também não sobreviveu. Eu tinha perdido minha família por uma traição. Éramos duas almas feridas que encontraram conforto no conhecimento, no trabalho, na arte de cuidar dos outros, nas horas vagas. O seu Bento me emprestava seus livros antigos sobre plantas medicinais. Eu os estudava à noite, à luz de velas. No meu quartinho, anotava tudo em cadernos. Complementava com receitas que minha avó me ensinara. Era como se um novo mundo se abrisse para mim, um mundo onde eu tinha valor, onde meu conhecimento importava mais que meu estado civil. Enquanto isso, as visitas quinzenais aos meus filhos se tornavam cada vez mais dolorosas. O Ricardo tinha se estabelecido com sua nova mulher, a Simone, na cidade vizinha. As crianças passavam a maior parte do tempo sob os cuidados da avó paterna, pois o Ricardo estava sempre ocupado com a loja e a Simone não tinha paciência com filhos que não eram seus. Domingo. Cheguei para a visita e encontrei o Lucas com uma mancha roxa no braço. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele abaixou os olhos. Caí da árvore. Murmurou. Mas eu conhecia meu filho. Ele estava mentindo. Mais tarde, quando ficamos a sós, eu insisti, com lágrimas nos olhos, e ele confessou. Papai ficou bravo porque derramei suco no tapete novo. Ele me segurou forte e me empurrou. Meu sangue ferveu. Fui tirar satisfação com o Ricardo, que negou tudo. O menino é mentiroso igual a mãe. E ele disse, na frente das crianças. Foi a primeira vez que discutimos na frente delas. O Lucas se agarrou nas minhas pernas. Chorando. A Júlia se escondeu atrás do sofá. Isso não vai ficar assim. Eu prometi, mais para mim mesma do que para o Ricardo. Mas o que eu podia fazer? Qual juiz daria ouvidos a uma mulher desquitada contra um comerciante respeitável da cidade? A resposta veio através do seu Bento. Ao me ver chorando na farmácia no dia seguinte, ele me perguntou o que tinha acontecido. E eu contei tudo. Minha filha, disse ele. Ele sempre me chamava assim. Embora fôssemos só amigos, você precisa ser estratégica. Se quer seus filhos de volta, precisa construir uma vida estável primeiro. Provar que tem condições de criá-los. As palavras dele me deram um novo propósito. Comecei a economizar cada centavo. Trabalhava horas extras na farmácia. Aos domingos, quando não estava com as crianças, eu preparava pomadas caseiras que vendia discretamente para complementar a renda M1968. 3 anos depois do desquite, o seu Bento adoeceu gravemente. Pneumonia. Desramos médicos. Aos 73 anos, seu corpo não respondia bem aos tratamentos. Durante sua internação, eu assumi completamente a farmácia. Já conhecia cada frasco, cada erva, cada cliente. Uma tarde,
Ele pediu que eu me sentasse ao lado de sua cama no hospital. Sua voz estava fraca, mas seus olhos tinham um brilho determinado. Nice, disse ele, segurando minha mão. Não tenho família para deixar meu legado. Meu único irmão faleceu sem filhos. Meus primos sumiram no mundo há décadas. Você tem sido como uma filha para mim nestes anos. Quero que a farmácia seja sua quando eu partir. E eu protestei. Claro, era generosidade demais. Mas ele insistiu. E na semana seguinte chamou um tabelião ao hospital, fez seu testamento, me deixando a farmácia com todo o seu conteúdo e a propriedade. Ela tem o coração e as mãos certas para este trabalho, disse ele ao tabelião. O seu Bento faleceu 2 semanas depois. Silenciosamente. Durante o sono, chorei como se tivesse perdido um pai. As. De certo modo, era isso que ele tinha se tornado para mim. Uma figura paterna, um mentor, um porto seguro. Quando o testamento foi lido, houve um rebuliço na cidade. Uma mulher desquitada herdando um negócio. Zotzinha. Vários homens apareceram nos dias seguintes, oferecendo comprar a farmácia antes que falisse nas mãos de uma mulher. Recusei todas as ofertas. A farmácia era meu recomeço, minha chance de provar meu valor e de recuperar meus filhos. Mudei-me para o pequeno apartamento em cima da farmácia. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um lugar que podia chamar de meu lar. Pequeno, mas um lar. Mobiliei o quarto extra com 2 caminhas de solteiro, uma para o Lucas, outra para a Júlia. Comprei papel de parede colorido, brinquedos, livros. Eles ainda não moravam comigo, mas eu me preparava, com esperança. A farmácia prosperava modestamente sob meus cuidados. Ampliei a seção de ervas medicinais, incorporando receitas da minha avó. Eu preparava pomadas cicatrizantes que faziam milagres em feridas difíceis, xaropes para tosse que aliviavam até as bronquites mais teimosas, chás digestivos que curavam dores de estômago crônicas. Logo, meus preparados ganharam fama não só na cidade, mas nas redondezas. M1969. Recebi a notícia que mudou novamente o curso dos acontecimentos. O Ricardo tinha abandonado a Célia por outra mulher, deixando-a sozinha com o André, agora com 5 anos. O menino que eu tinha cuidado e amado como se fosse meu, Otélio, sem ter para onde ir, voltou para a casa dos nossos pais. A cidade, que antes me julgara tão duramente, agora tinha um novo alvo para suas fofocas. Mulher largada, diziam sobre minha irmã. As mesmas pessoas que me condenaram por não segurar meu marido, agora condenavam a Célia por roubar marido alheio e ser abandonada depois. A hipocrisia nunca teve limites. Contra todas as expectativas, inclusive as minhas, fui eu quem estendeu a mão a Célia. Não por perdão. A ferida era profunda demais, mas por uma mistura de compaixão e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Preciso de alguém para limpar a farmácia antes de abrir. Eu disse a ela quando nos encontramos no aniversário da minha mãe: pago por 2 horas por dia, das 5 às 7 da manhã. Ela aceitou na hora, de cabeça baixa. Ver minha irmã trabalhando para mim, varrendo o chão da farmácia todas as manhãs, dependendo de mim para sobreviver. Havia uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho desse sentimento. Mas ele era real. Era como se, de alguma forma, a justiça estivesse sendo feita. A Célia trabalhava em silêncio, sempre chegando no horário, nunca faltando. O André ficava com minha mãe durante esse período. Aos poucos, comecei a reparar no menino. Seus olhos curiosos, sua inteligência. Ele não tinha culpa dos erros dos pais. Comecei a separar livros infantis, brinquedinhos, coisas que meus filhos tinham deixado para trás e que poderiam interessá-lo. Enquanto isso,
Algo inesperado começou a acontecer. O Lucas, agora com 9 anos, passou a aparecer na farmácia depois da escola, sem avisar o Ricardo ou a avó. Vovó dorme depois do almoço. Ele me explicou da primeira vez. Ninguém percebe que eu saí. Queria te ver. Mamãe, meu coração se encheu de alegria. Mantive segredo dessas visitas. Com medo que o Ricardo as proibisse se soubesse, o Lucas vinha 3, 4 vezes por semana. Sentava no balcão da farmácia e me observava trabalhar, fazia perguntas sobre os remédios, as plantas, os instrumentos. Tinha uma curiosidade natural que me lembrava o seu Bento, a Júlia. Mais tímida. Demorou mais a aparecer. Mas um dia, o Lucas a trouxe pela mão. Ela também estava com saudade. E ela disse, simplesmente: aos poucos. As crianças se acostumaram a passar as tardes comigo na farmácia. Eu lhes ensinava o que sabia. Preparava lanches especiais. Ajudava com o dever de casa. Era amoras preciosas, que compensavam um pouco os anos perdidos. O Ricardo, cada vez mais ocupado com seu novo relacionamento, mal notava a ausência das crianças à tarde. Quando finalmente percebeu, veio furioso à farmácia. Você está envenenando meus filhos contra mim. Acusou, batendo no balcão. Seus filhos vêm aqui por vontade própria. Respondi. Como. Eu não os impeço. Assim como não os incentivo a desobedecer, são as tardes livres deles. Pois eu vou impedi-los. Vou trancá-los em casa se for preciso. Ele ameaçou. Foi o Lucas quem mudou tudo. Ao ouvir a discussão, ele saiu dos fundos e enfrentou o pai. Algo inimaginável para um menino de 10 anos, naquela época. Eu não vou deixar de ver a minha mãe, declarou, com uma coragem que me surpreendeu. Se você nos trancar, a gente foge. O Ricardo saiu batendo a porta. Mas as palavras do Lucas ficaram no ar. Uma semente tinha sido plantada, as crianças queriam estar comigo, eu agora tinha um lar adequado para elas. Um negócio estável. Uma reputação crescente como comerciante e conhecedora de plantas. Talvez fosse a hora de lutar de novo pela guarda M1970. O incidente acelerou tudo. O Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, fugiu com a Júlia e apareceu na farmácia à tarde da noite. Não quero mais morar com ele, declarou o Lucas, com lágrimas nos olhos, mas com determinação na voz. Ele gritou como a vovó. Empurrou a Júlia. Ele cheira diferente quando volta do bar. Fica bravo por qualquer coisa. Abracei meus filhos. Preparei um banho quente. Improvisei camas no quarto que tinha preparado para eles. No dia seguinte, procurei um advogado da cidade vizinha. Não podia confiar nos da nossa cidade, todos amigos do Ricardo. Contei a situação. As visitas secretas que as crianças me faziam. O incidente da noite anterior. A senhora tem uma situação estável agora, observou o advogado. Dr. Mendes. Negócio próprio. Moradia adequada. As crianças claramente preferem estar com a senhora. Podemos solicitar uma revisão da guarda, com base na mudança de circunstâncias. Foi uma batalha longa. O Ricardo contestou tudo. Alegou que eu tinha sequestrado as crianças, que as manipulava contra ele, mas desta vez, eu tinha algo a meu favor que ele não podia comprar: o depoimento do meu filho. M1971. O juiz, um homem mais novo e justo que não tinha laços com a família do Ricardo, chamou o Lucas para uma conversa particular em sua sala. Eu nunca soube exatamente o que o meu filho de 11 anos disse, mas quando a audiência foi retomada, a decisão foi clara. Considerando a vontade expressa do menor e as novas circunstâncias da mãe, concedo a guarda compartilhada dos menores Lucas e Júlia Ribeiro, anunciou o juiz. Guarda compartilhada. Era algo quase inédito para uma mulher desquitada naquela época. Significava que eles morariam comigo.
Mas o Ricardo ainda teria direito a visitas e participaria das decisões importantes. Não era a guarda total que eu sonhava, mas era uma vitória imensa. Quando saí do fórum com meus filhos, um de cada lado, segurando minhas mãos, senti pela primeira vez em anos que a justiça, ainda que tardia, podia existir. M1972. Minha mãe faleceu. Sua partida foi pacífica. Durante o sono, apesar da dor da perda, senti uma imensa gratidão por ela ter vivido o suficiente para me ver reerguida e com meus filhos de volta. Em seu leito de morte, dias antes, ela me disse algo que nunca esqueci. Você, minha filha, você é a mais forte de nós. Enfrentou o que nenhuma mulher deveria enfrentar e saiu do outro lado com a cabeça erguida. Tenho tanto orgulho de você. Aquelas palavras foram um bálsamo. Minha mãe, de uma geração que via o casamento como algo sagrado, independentemente das circunstâncias, tinha entendido e respeitado a minha luta. Com a partida dela, senti que um capítulo se fechava. Eu tinha sobrevivido ao pior, a traição, o desquite, a perda dos filhos, o estigma social, e estava reconstruindo minha vida, tijolo por tijolo. A farmácia prosperava modestamente. Eu nunca ficaria rica como ela, mas tínhamos o suficiente para uma vida confortável. Meus remédios caseiros ganhavam cada vez mais fama. As pessoas vinham de cidades vizinhas procurando a pomada milagrosa da Dona Nice para feridas, o xarope da Dona Nice para bronquites, o conhecimento do seu Bento, somado às receitas da minha avó e ao que eu mesma descobria, tinha criado um pequeno tesouro de fórmulas eficazes. Eu me sentia realizada profissionalmente, plena como mãe. Mas havia um vazio que nem o trabalho nem os filhos preenchiam. Às vezes, quando as crianças dormiam, eu me sentava na pequena varanda do apartamento e observava os casais passeando de mãos dadas na praça. Sentia uma pontada de solidão aos 38 anos. Eu considerava essa parte da minha vida encerrada. Afinal, eu era uma mulher desquitada. Em uma época que isso era quase um atestado de mercadoria com defeito, foi em 1975 que o Roberto entrou na minha vida. Numa tarde de maio, ele apareceu na farmácia procurando algo para insônia. Não consigo dormir há semanas, diz ele, com olheiras profundas. Já tentei de tudo. O Roberto era professor primário na escola local, viúvo. Tinha perdido a esposa no parto do único filho, o Felipe. 7 anos antes. Eu o conhecia de vista. Nossa cidade era pequena demais para isso. Mas nunca tínhamos conversado de verdade. Preparei para ele um chá especial. Uma mistura de camomila, erva cidreira e valeriana, com um toque de lavanda que aprendi a fazer para minha mãe quando ela ficava agitada. Tome uma xícara antes de dormir. Num ambiente tranquilo. Orientei. Volte em uma semana para me contar se funcionou. Ele voltou não em uma semana, mas em 3 dias. Dormi como uma pedra, declarou, com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Primeira noite completa em meses. O que tem nesse chá? E ele perguntou. Expliquei cada erva. Seus efeitos? O Roberto ouviu com interesse genuíno. Quando terminei, ele perguntou: posso levar mais e? Talvez você pudesse me ensinar a preparar, para não precisar te incomodar. Combinamos uma aula para o domingo seguinte. O único dia em que a farmácia fechava, ele apareceu pontualmente às 2 da tarde, trazendo uma caixa de doces caseiros feitos pela mãe dele, o Lucas e a Júlia, curiosos, se juntaram a nós na pequena cozinha. Aquela tarde passou numa leveza que eu não sentia há anos. O Roberto tinha um jeito calmo de falar. O Marissa da Fácil. As crianças o adoraram na hora. Seu filho, Felipe, tinha 12 anos e era colega de classe da Júlia. Você deveria vir jantar com a gente qualquer dia. Convidei. Por impulso. Quando ele estava de saída, traga o Felipe.
As crianças iam gostar, o Roberto aceitou. E aquele jantar foi o primeiro de muitos. Aos poucos, quase sempre tiver. Formamos uma espécie de família. Aos domingos, almoçávamos juntos. Ora na minha casa, ora na dele. Em julho, nas férias, organizamos um piquenique no riacho. As crianças nadaram. E nós conversamos à sombra de um grande ipê. Não sei dizer quando a amizade virou algo mais. Talvez tenha sido na tarde em que ele me ajudou a reorganizar o estoque da farmácia e nossas mãos se tocaram sem querer. E uma corrente elétrica passou pelo meu corpo, ou talvez na noite em que o Lucas teve febre alta e o Roberto apareceu às 3 da manhã com um remédio que tinha ido buscar na cidade vizinha, em agosto. Ele me convidou para um passeio. Só nós dois. Caminhamos pela praça. Tomamos sorvete. Conversamos sobre livros, música, sonhos. Quando ele me deixou em casa, houve um momento de hesitação na despedida. Seus olhos perguntavam o que seus lábios não ousavam dizer. Eu tomei a iniciativa e toquei seu rosto. Ele segurou minha mão e a beijou suavemente. Eu não planejei isso. E ele confessou. Não esperava sentir isso de novo. Nem-u. Depois de tudo, respondi. Nosso primeiro beijo foi ali, na porta da farmácia, sob o céu estrelado de agosto, um beijo tímido, quase adolescente, cheio de promessas e medos. Namorar aos 40 anos em 1975. Como uma mulher desquitada, não era simples, especialmente numa cidade pequena. Alguns olhares de reprovação nos seguiam. Certas pessoas deixaram de frequentar minha farmácia. O padre local fez um sermão sobre uniões impróprias que todos sabiam ser para nós. Não ligo para o que pensam. Dizia o Roberto, sempre firme. Encontrei em você uma companheira. Uma mulher forte, que eu admiro. O resto é ruído. As crianças receberam a notícia com reações mistas. O Lucas, sempre protetor, ficou desconfiado no início. Ele é bom para você, mãe? E ele me perguntou. Sério, a Júlia, mais romântica, achou o máximo. O Felipe, filho do Roberto, foi o mais reservado, talvez com medo que eu quisesse substituir a mãe que ele nunca conheceu. Com paciência, construímos nossos laços. O Roberto nunca tentou ser um pai para os meus filhos. Ele entendia que, apesar de tudo, o Ricardo era o pai deles. Da mesma forma, eu nunca tentei tomar o lugar da mãe do Felipe. Encontramos nosso próprio jeito, nossa própria dinâmica. M1976. Depois de quase um ano de namoro, o Roberto me fez uma proposta. Nice. Ele disse, segurando minhas mãos, quero construir uma vida com você. Não podemos nos casar no papel. Oisai, mas podemos viver como se fôssemos casados, criar nossos filhos juntos, embellecer lado a lado. O que me diz? Eu aceitei sem hesitar. Decidimos que o Roberto e o Felipe se mudariam para o apartamento em cima da farmácia. Era espaçoso o suficiente para os 5, mesmo que meio apertado. Os meninos dividiriam um quarto, a Júlia ficaria com um menor e nós com o principal. A mudança aconteceu em junho de 1976. Não teve festa nem cerimônia. Não podia. Legalmente. Só um jantar especial com os 3 adolescentes, o pai do Roberto e alguns amigos que não nos julgavam. Começamos nossa vida juntos. Sem papéis, sem bênçãos. Só com a certeza do nosso amor e o compromisso de construir algo bom. Na prática, éramos uma família como qualquer outra. O Roberto lecionando. Eu na farmácia, os 3 adolescentes na mesma escola, voltando juntos para casa, dividindo tarefas, brigas, segredos e risadas. A cidade, sempre pronta para julgar, surpreendentemente, começou a nos aceitar, talvez por verem que nosso relacionamento era sério
ou porque o Roberto era muito respeitado como professor e eu como farmacêutica, as pessoas se adaptam ao que antes rejeitavam, desde que você se mantenha com dignidade. Em dezembro de 1977, uma notícia sacudiu o Brasil e a minha vida, finalmente. O Congresso aprovou a lei do divórcio, a Lei-Ex, o Baixo, do senador Nelson Carneiro. Foi sancionada no dia 26 de dezembro, permitindo que casais desquitados finalmente se divorciassem e pudessem casar de novo. Lembro do Roberto correndo para a farmácia com o jornal nas mãos, o rosto iluminado. Você viu isso? A gente pode casar de verdade agora. A lei era um marco, especialmente para mulheres como eu, por década. A gente vivia num limbo, nem casada, nem solteira. O desquite separava, mas mantinha o vínculo, impedindo a gente de refazer a vida oficialmente. A nova lei permitia converter o desquite em divórcio depois de 3 anos de separação. Não me casou. Já se passavam 12 anos. Eu podia pedir a conversão imediatamente. Em janeiro de 1978, procurei um advogado, o Ricardo, morando na capital e já em seu 3º rolo, que não criou problema. Ele também tinha interesse em dissolver o vínculo. O processo levou alguns meses, mas em maio de 1978, recebi os papéis do divórcio. Eu era oficialmente uma mulher divorciada, livre para casar de novo. Aquele documento era a minha libertação completa, a possibilidade de recomeçar sem amarras, sem o estigma que o desquite carregava. O Roberto e eu começamos na hora a planejar nosso casamento. Optamos por uma cerimônia simples no cartório, seguida de uma pequena recepção em casa. Não queríamos nada grande. Já não éramos jovens. E o que a gente celebrava era a oficialização de algo que já existia. Nossa data foi marcada para 15 de julho de 1978, uma semana antes. Recebi uma carta inesperada. Era do Otílio, minha irmã, que continuava trabalhando na faxina da farmácia, mas com quem eu só tinha uma relação distante. Pedia para conversar. Nos encontramos na manhã seguinte. Antes da farmácia abrir, ela parecia nervosa. Evitava meu olhar. Finalmente, ela disse: sei que você vai casar, e sei que não mereço. Mas eu gostaria de estar presente. Quero ver você feliz. Nice. Depois de tudo que eu causei, é o mínimo que posso desejar. Foi a primeira vez que a Célia tocou no passado desde que voltou. Durante todos aqueles anos trabalhando para mim, ela nunca pediu perdão. E eu nunca exigi. A gente só coexistia. Olhei para minha irmã, os cabelos já com fios brancos, as mãos calejadas, os olhos com uma tristeza permanente. Não senti o ódio que eu esperava sentir. Você pode vir? Eu respondi. Não era perdão completo. Algumas feridas nunca fecham totalmente, mas era um passo em direção a algum tipo de paz. O casamento foi numa tarde de sábado ensolarada. Sou amigos próximos e família. Meu pé, já velhinho mas lúcido. Otílio, discreta num canto. Os pais do Roberto. Alguns colegas professores dele. Clientes que viraram amigos. Os 3 adolescentes participaram de tudo. O Lucas, com 18 anos, foi o padrinho. A Julia, com 16. E o Felipe, com 15. Organizaram uma surpresa musical, uma canção que eles ensaiaram por semanas. Quando o Roberto e eu dissemos sim um para o outro, não eram só 2 pessoas se unindo, mas 2 famílias que já tinham aprendido a ser uma só. O juiz, um que me concedeu a guarda anos antes, parecia feliz por nós. É bom ver finais felizes no meu trabalho. Ele comentou, especialmente depois de jornadas tão difíceis. A festinha no nosso apartamento foi até de noite, comida farta, música, risadas. Em um certo momento, eu vi o Ricardo parado na calçada. Do outro lado da rua,
olhando as luzes e o movimento. Nossos olhares se cruzaram pela janela. Ele fez um aceno quase invisível com a cabeça e foi embora. Nunca soube se aquilo foi um pedido de desculpas, uma despedida ou só curiosidade. Não importava mais. Aquela noite marcou o fim de um ciclo doloroso e o começo oficial de uma nova fase. O Roberto e eu não tivemos lua de mel. A farmácia não podia fechar e os adolescentes precisavam da gente, mas tiramos uns dias e fomos para Ouro Preto. Enquanto meu pai ficou com os jovens, de volta à rotina. Nossa vida não mudou muito. A diferença era mais social e legal. Não éramos mais o casal amigado, mas sim os Oliveira. Eu adotei o sobrenome do Roberto. Como era costume, convites para festas começaram a chegar. Pessoas que nos evitavam agora nos cumprimentavam na missa. Ironicamente, o papel passado nos tornou mais respeitáveis, embora fôssemos as mesmas pessoas, com os mesmos valores. Essa hipocrisia nunca deixou de me intrigar, mas aprendi a navegar por ela sem amargura. Os anos seguintes trouxeram suas próprias alegrias e desafios. O Lucas decidiu estudar farmácia na capital. Que orgulho ver meu filho seguindo meus passos por escolha própria. A Júlia se interessou pelo magistério, inspirada pelo Roberto. O Felipe, depois de pensar muito, optou por engenharia. Vê-los crescer, fazer suas escolhas. Era a maior recompensa. O Roberto e eu envelhecemos juntos, como prometido, não sem briguinhas. Que casal não tem? Mas sempre com respeito e aquele amor tranquilo que se constrói no dia a dia. Hoje, quando olho para trás, penso em como a lei do divórcio mudou a vida de tantas mulheres como eu, não só por permitir novos casamentos, mas por restaurar nossa dignidade, nosso direito de recomeçar, sem carregar para sempre o peso de erros que não foram nossos. O divórcio, que tantos temiam que ia destruir a família brasileira, na verdade permitiu a formação de novas famílias, baseadas não na obrigação ou na aparência, mas no afeto de verdade. A década de 80 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para a minha vida. O país respirava os primeiros ares da abertura política depois de anos de ditadura militar. Havia uma esperança no ar, que combinava com a minha própria história. M1980. O Lucas voltou da capital, formado em farmácia, aos 20 anos. Ele tinha o entusiasmo da juventude e um conhecimento técnico que eu, autodidata, nunca tive. Quando ele me propôs uma parceria na farmácia, senti um orgulho que não cabia em mim. Quero modernizar umas coisas. Mãe, e ela disse, com aquele brilho no olhar que me lembrava o seu Bento, mas sem perder a essência do que você construiu, os remédios caseiros, o atendimento próximo. Isso é o coração da farmácia, trabalhando lado a lado com meu filho. Eu aprendi tanto quanto ensinei. Ele trazia a ciência atualizada, eu contribuía com a experiência prática de anos, ele respeitava meu conhecimento de ervas, e eu me abria para as novidades que ele trazia. Era uma parceria perfeita. A Júlia, por sua vez, seguiu o caminho do magistério. Formou-se em 1982 e logo conseguiu uma vaga na mesma escola onde seu padrasto, o Roberto, lecionava há décadas. Vê-la, com seus primeiros alunos, tão dedicada, me trazia uma alegria serena. Minha filha tinha herdado o melhor de mim. A determinação, a capacidade de recomeçar, sem carregar as minhas cicatrizes. O Felipe, filho do Roberto, virou engenheiro civil e se mudou para a capital em 1981. Eu sentia falta dele, porque no meu coração ele era tão filho quanto o Lucas e a Júlia. Mas ficava feliz de vê-lo seguindo seu caminho. Ele sempre vinha nos visitar nos feriados. Nossa vida familiar tinha encontrado um ritmo tranquilo. O Roberto e eu, agora casados há anos,
Compartilhávamos a rotina com a intimidade dos casais que se conhecem de verdade. Ele, perto de se aposentar, passava mais tempo lendo e cultivando um pequeno jardim de ervas nos fundos da farmácia, um projeto que virou sua paixão. O Ricardo raramente aparecia. Soube pela Júlia, que ainda mantinha um contato mínimo com ele, que seu terceiro relacionamento também tinha ido por água abaixo, vivia sozinho na capital, com uma pequena loja de material de construção, longe do comerciante próspero que um dia ele foi. Quanto a Célia, nossa relação tinha virado uma cordialidade respeitosa. Ela já não trabalhava mais para mim. Aos 45 anos, tinha conseguido um emprego como auxiliar numa escola, o que lhe dava mais dignidade. A gente se encontrava de vez em quando, em festas de família. Foi numa dessas ocasiões, no aniversário de 80 anos do meu pai, em setembro de 1983, que o destino me preparou uma surpresa. A festa era simples, na casa onde meu pai morava. Família, alguns amigos antigos, uma tarde de domingo com quitutes e conversa boa. Eu estava na cozinha, passando mais um cafezinho, quando ouvi a campainha. A Célia foi atender. E o que eu ouvi em seguida fez meu coração disparar. Mãe, que surpresa maravilhosa! Era a voz da Célia. Mas o que me paralisou foi a palavra mãe. O único filho dela era o André. O André estava ali, o menino que eu embalei nos braços, que amei como se fosse meu. E que perdi quando a verdade veio à tona. Respirai fundo. Me preparando. Quando voltei para a sala, vi um jovem alto, de 19 anos, com os mesmos olhos do Ricardo, mas o sorriso gentil da Célia. Ele conversava animado com meu pai, que parecia encantado com o neto que quase não via. Nossos olhares se cruzaram. Houve um momento de hesitação. Depois ele se aproximou, estendendo a mão, tímido. Tia Nis. Eu. Espero que não tenha problema eu aparecer assim. Vim passar o fim de semana com a minha mãe. Ela falou da festa. Achei que era uma boa oportunidade para, finalmente, conhecer melhor a senhora. Conhecer-me. A palavra doeu um pouco. Aquele jovem não me conhecia. Embora eu tivesse sido uma das primeiras a segurá-lo no colo, a vida nos separou quando ele ainda era um bebê. André. Consigo dizer, segurando sua mão, que bom te ver. Você cresceu tanto? A conversa inicial foi esquisita, cheia de silêncios. O que dizer a alguém que é parte da sua maior dor, mas que não tem culpa nenhuma? Como construir uma ponte sobre um abismo de 19 anos, foi o André quem quebrou o gelo. Durante a festa, e ele se aproximou de novo. Posso falar com a senhora em particular, tem uma coisa que eu quero dizer há muito tempo. Fomos para a varanda. O sol começava a se pôr. O André respirou fundo. Minha mãe me contou tudo quando eu tinha 15 anos. E ela disse, olhando para o horizonte, sobre ela e meu pai, sobre como vocês eram irmãs, sobre como a senhora cuidou de mim nos meus primeiros meses, achando que eu era filho de outro homem. Sente um nó na garganta. Aquelas memórias, mesmo distantes, ainda doíam. Ela também me contou como foi depois. Ele continuou. Como a senhora ajudou ela quando meu pai nos abandonou, como deu emprego para ela na farmácia quando ninguém mais daria. Eu não fiz por bondade. Confessai. Sentindo que devia essa honestidade a ele, havia uma satisfação amarga em ver sua mãe trabalhando para mim. Oisai, ela respondeu, me surpreendendo com sua maturidade. Minha mãe também sabe, mas a senhora podia simplesmente ter ignorado ela. Não o fez. Isso diz algo sobre quem a senhora é. Ficamos em silêncio por um tempo. Quero que saiba que eu não culpo a senhora. E ela disse, por fim, nem minha mãe, nem meu pai foram decisões erradas, tomadas em outros tempos, mas eu queria muito conhecer a senhora melhor. A senhora é parte da minha história, da minha família. Olhei para aquele jovem, tão parecido com o Ricardo.
mas com uma sensibilidade que me lembrava o seu Bento. Havia uma sinceridade nos olhos dele que tocou meu coração. Eu gostaria disso também. André, respondi, surpreendendo a mim mesma. Talvez seja a hora de deixar o passado descansar. Aquele encontro abriu uma porta que eu mantive fechada por décadas. O André começou a nos visitar com frequência. Descobri que ele estudava contabilidade na capital. Vinha ver a Célia a cada 2 semanas. E agora incluía a nossa casa no roteiro. O Roberto, sempre generoso, o recebeu de braços abertos. O Lucas e a Júlia, a princípio, ficaram com o pé atrás. Afinal, o André era o filho da traição que destruiu nossa família. Mas aos poucos, eles baixaram a guarda, vendo o quanto ele se esforçava para construir pontes, não para reabrir feridas. Em uma dessas visitas, o André me trouxe uma caixinha. Encontrei isso nas coisas do meu pai. E ele explicou. Achei que devia ficar com a senhora. Era uma caixinha de música que o Ricardo tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Tocava Clair de Lune, minha música favorita. Eu achava que tinha se perdido para sempre. Ele guardou isso todos esses anos. Perguntei. Se m'acreditar. Ele guardou muitas coisas. Respondeu o André. Suavemente. Acho que, do jeito dele, ele nunca superou o que perdeu. Eu não respondi. Apenas abri a caixinha e deixei a melodia encher o silêncio. M1985. Uma notícia inesperada. O André tinha conseguido um estágio num grande banco na capital, mas precisava de ajuda com algumas coisas de contabilidade. O Lucas, que além da farmácia também administrava uns imóveis, se ofereceu para ajudar. Foi o início de uma parceria improvável. Os meio-irmãos, que cresceram separados, descobriram que tinham muito em comum, ambos metódicos, detalhistas, apaixonados por números. Logo, estavam falando de negócios. No final daquele ano, o André me procurou como uma proposta. Tia nice. Ele começou. Ele nunca conseguiu me chamar de outro jeito. E eu não insisti. Tenho pensado muito na farmácia. No conhecimento que a senhora acumulou, o que a senhora acha de expandir, não outra farmácia, mas uma pequena fábrica de produtos naturais. Suas pomadas, seus arrops, seus chás, produzidos em maior escala, mas mantendo a qualidade artesanal. A ideia era ousada, especialmente para uma senhora de 50 anos, mas havia algo contagiante no entusiasmo do André, algo que me lembrava minha própria determinação quando herdei a farmácia. Não tenho dinheiro para isso. Respondi. Eu tenho umas economias. Ele ofereceu. E o Lucas disse que também podia investir. A gente podia começar pequeno. Consultei o Roberto, que me apoiou na hora. Você construiu algo especial. Nós. Por que não compartilhar com mais gente? O Lucas ficou mais que entusiasmado. Ele já tinha sugerido algo parecido, mas eu sempre recuava, com medo de perder a essência do que o seu Bento me ensinou. Mas agora, com o André na administração e o Lucas na parte técnica, a proposta parecia não só viável, mas promissora. Em janeiro de 1986, registramos oficialmente a Ervas Bento, uma homenagem ao homem que mudou minha vida. Alugamos um pequeno galpão e começamos a produção em escala reduzida, focando em 3 produtos: a pomada cicatrizante, o xarope para tosse e o chá calmante que tinha aproximado o Roberto e eu. Os primeiros meses foram um desafio, aprender a produzir em maior quantidade sem perder a qualidade, lidar com fornecedores, licenças. Tudo era novo, mas o André se revelou um administrador de mão cheia. O Lucas dominava a parte técnica e eu supervisionava a qualidade de cada lote, pessoalmente. Aos poucos, nossa pequena empresa foi crescendo. Começamos fornecendo para farmácias da região, depois para uma rede estadual.
No final de 1987, já tínhamos 10 funcionários e uma linha de 7 produtos. Ver meu conhecimento alcançando pessoas que eu nunca conheceria era uma sensação incrível. Cada frasco que saía de nossa fábrica levava um pouco da sabedoria do seu Bento, da minha avó, e das experiências que eu acumulei nos anos mais difíceis. A Ervas Bento nunca virou uma multinacional, mas cresceu o suficiente para mudar a vida de todos nós. M1988. Compramos um terreno maior e construímos instalações adequadas. A Julia, que sempre ficou longe dos negócios, acabou se envolvendo também, criando materiais educativos sobre o uso de plantas medicinais para escolas. Foi nesse mesmo ano que o Ricardo reapareceu. O André nos contou que o pai estava com problemas de dinheiro e de saúde. Anos bebendo tinham acabado com o fígado dele. Ele perguntou se podia visitar a fábrica. Disse o André, desconfortável. Disse que queria ver o que a gente construiu. Meu primeiro impulso foi dizer não, depois de tudo, porque eu deveria abrir as portas para ele. O Roberto, como sempre, me deu outra perspectiva. Talvez ele esteja buscando redenção. Nice. Ou talvez só queira ver o sucesso do filho. A decisão é sua. Eu falta apoiar. Depois de muito pensar, eu concordei. Não pelo Ricardo, mas pelo André, que parecia querer muito compartilhar aquilo com o pai. O Ricardo veio numa terça-feira de julho. Estava mais magro, com o rosto marcado pelos anos. Os olhos, porém, eram os mesmos. E encontrar aquele olhar depois de tanto tempo me trouxe uma onda de emoções que eu não esperava. Nice. Ele me cumprimentou. Formalmente. Obrigado por me deixar vir. Seja bem-vindo. Respondi. O André vai te mostrar tudo? Mantive distância durante a visita, observando de longe enquanto o André apresentava. Orgulhoso. Cada setor da pequena fábrica, o Lucas se juntou a eles. Um gesto de maturidade que me encheu de orgulho. No final. Quando o Ricardo estava de saída, ele parou na minha frente. Havia algo nos olhos dele. Arrependimento. Resignação. Não sei dizer. Você construiu algo admirável aqui. Nice. E ele disse, eu sempre soube que você era a mais forte de nós dois. Não respondi na hora. O que eu podia dizer? Depois de tantos anos, obrigada por vir. Eu disse. Por fim, o André ficou feliz com a sua presença. Ele assentiu, entendendo o recado. Não éramos amigos. Nunca seríamos. Mas podíamos coexistir pelo bem dos filhos. O Ricardo faleceu 8 meses depois. Em março de 1989, de um ataque cardíaco fulminante, o André ficou arrasado. Apesar da relação complicada que tinha com o pai, eu fui ao funeral, não por ele, mas pelo André, que precisava de apoio. Ver o caixão do Ricardo baixando à terra me trouxe um estranho sentimento de encerramento. O homem que foi meu primeiro amor e depois a fonte da minha maior dor. Agora pertencia, definitivamente, ao passado. Não senti alegria, nem tristeza. Só uma tranquilidade surpreendente, como se um círculo finalmente se fechasse. Nos meses seguintes, o André processou seu luto se apoiando cada vez mais na nossa família. A perda do pai o aproximou ainda mais do Lucas, da Júlia e até do Roberto, que se tornou uma figura paterna para ele. M1990. Para surpresa de todos, a Célia anunciou que ia casar. Aos 52 anos, tinha encontrado um companheiro, um viúvo-antil. Dono de uma pequena marcenaria, fui convidada para o casamento e, depois de pensar um pouco, a Tsaitai era uma festa pequena. Só a família. Durante a cerimônia, observei minha irmã. O tempo tinha suavizado seus traços, assim como tinha suavizado a minha raiva.
Não éramos mais as jovens que disputavam atenção, que cometiam erros impensados. Éramos mulheres maduras que tinham enfrentado as consequências de suas escolhas e encontrado, cada uma a seu modo, um caminho para a redenção. Na recepção, ela se aproximou, tímida, obrigada por vir. Nós, Joyce, com os olhos marejados, significa muito para mim. Olhei para minha irmã, aquela que me traiu da pior forma, mas que também passou décadas pagando por seu erro. Vi nela não mais a jovem egoísta, mas uma mulher com suas próprias cicatrizes, que tinha encontrado sua própria forma de se redimir. Cheia feliz, Célia. Eu respondi, dando nela um abraço breve, mas sincero. Você merece essa chance. Aquele momento marcou minha verdadeira libertação. Percebi que perdoar não significava esquecer, mas me livrar do peso do ressentimento que, sem que eu percebesse, eu ainda carregava. Quando voltei para casa naquela noite, o Roberto notou algo diferente em mim. Você parece mais leve. Ele comentou. Enquanto a gente preparava nosso chá da noite, acho que finalmente deixei o passado para trás. Respondi, não só em palavras, mas no coração. Ele sorriu. Aquele sorriso sábio e gentil que me conquistou anos antes. Sabe o que eu sempre admirei em você? Nice, sua capacidade de transformar dor em força, de encontrar novos caminhos quando todos parecem fechados. Naquela noite, deitada ao lado do homem que trouxe tanto amor para minha vida, refleti sobre a jornada extraordinária que eu tinha percorrido. Da jovem ingênua que casou aos 23, a mulher traída e abandonada, a farmacêutica respeitada, a matriarca de uma família não convencional, mas profundamente unida. Cada ferida, cada queda, cada recomeço tinha me moldado, não apesar das dificuldades, mas através delas. Eu tinha construído uma vida cheia de significado. Os anos 90 trouxeram grandes mudanças para o Brasil e para minha família. O país experimentava a nova democracia, enfrentava desafios econômicos, se abria para o mundo. Na nossa cidadezinha, a gente também sentia essas transformações. A televisão trazia notícias na hora, os primeiros computadores apareciam nas lojas, o ritmo de vida acelerava. Nossa pequena empresa, a Ervas Bento, crescia de forma moderada, mas constante. M1992. Já distribuíamos nossos produtos para 3 estados e tínhamos 25 funcionários. A farmácia original, meu primeiro porto seguro, continuava funcionando com o Lucas. Enquanto eu me dedicava mais à supervisão da qualidade na fábrica, o Roberto se aposentou oficialmente nesse mesmo ano, aos 62 anos. Depois de 4 décadas ensinando gerações de alunos, a escola fez uma festa de despedida emocionante. Ver aqueles homens e mulheres adultos, alguns já de cabelos brancos, abraçando meu marido com tanto carinho, contando como ele tinha influenciado suas vidas, me encheu de um orgulho imenso. Esses são meus verdadeiros diplomas. Me disse o Roberto na volta para casa, com os olhos ainda úmidos. Cada vida que eu toquei, cada mente que ajudei a formar, com mais tempo livre, o Roberto transformou o jardinzinho de ervas nos fundos da nossa casa em um verdadeiro laboratório. Ele experimentava combinações, pesquisava em livros antigos, trocava informações com raizeiros de outras regiões. Muitas das novidades que a gente lançou na Ervas Bento vieram das experiências dele. Nossos filhos estavam construindo suas próprias histórias. O Lucas casou em 1993 com a Fernanda, uma enfermeira que ele conheceu num curso de fitoterapia. A Yulia, sempre mais independente. Não quis casar, mas mantinha um relacionamento estável com a Patrícia, sua companheira há mais de 10 anos, algo que, naquela época, ainda causava fofoca na cidade, mas que nos apoiamos incondicionalmente. Oh, Felipe,
filho do Roberto. Virou um engenheiro de sucesso na capital. Casou e nos deu nossa primeira neta, a Beatriz. M1994. O André, que se tornou uma presença constante em nossas vidas, assumiu a direção administrativa da Ervas Bento em 1995. O talento dele para negócios era impressionante. Sob a gestão dele, a gente começou a fazer parcerias com laboratórios para comprovar cientificamente a eficácia dos nossos produtos. M1997. Aos 62 anos, eu decidi que era hora de diminuir o ritmo, não por cansaço. Minha saúde, graças a Deus, sempre foi boa, mas para abrir espaço para a nova geração e para curtir mais a vida com o Roberto, não estou me aposentando. Expliquei para a família num almoço de domingo. Estou só mudando de papel. Vou ser a consultora, a guardiã das receitas originais. Enquanto vocês levam o legado adiante, a transição foi suave. Eu ia à fábrica 2 ou 3 vezes por semana. Participava das reuniões importantes, mas deixava as decisões do dia a dia para os mais jovens. Era um equilíbrio perfeito. Com mais tempo livre, o Roberto e eu começamos a viajar, não grandes viagens internacionais, mas pequenas viagens pelo Brasil, conhecendo lugares, sabores e, claro, plantas medicinais de diferentes regiões. Visitamos o Pantanal, onde aprendi sobre ervas usadas pelos ribeirinhos. Passamos 2 semanas no litoral da Bahia, descobrindo como as comunidades locais usavam algas marinhas para tratamentos. Na Amazônia, fiquei maravilhada com a sabedoria dos povos indígenas sobre as curas da floresta. Cada viagem nos enriquecia. Estamos vivendo nossa segunda juventude, comentou o Roberto certa noite, enquanto a gente olhava as estrelas numa pousada em Minas, com a sabedoria que a primeira não nos deu. Foi durante uma dessas viagens, M1999, que o Roberto teve o primeiro susto. Estávamos caminhando por uma praia deserta, quando ele parou de repente, com a mão no peito. Seu rosto ficou pálido, e por um momento, pensei que ia perdê-lo ali. Corremos para o hospital mais próximo. Foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Não era um infarto, mas um sinal de alerta. O Roberto precisaria de remédios e cuidados especiais dali em diante. Quando voltamos para casa, percebi um Roberto mais quieto. Humanoat. O encontrei na varanda, olhando as estrelas. Tô pensando em como fui abençoado. Nice. E ele me disse, suavemente, tive uma primeira vida plena, mesmo que curta. Depois, quando achei que tudo tinha acabado, encontrei você e ganhei uma segunda vida. Ainda mais rica. Não tenho medo do que vier. Aquela conversa ficou gravada em mim. Ele não estava se despedindo, ele ainda viveria muitos anos. Mas estava fazendo as pazes com a própria finitude. Era uma lição que eu também precisava aprender. A virada do milênio trouxe renovação. M2000. A Ervas Bento inaugurou um centro de pesquisa próprio, um laboratório modesto, mas bem equipado. O Lucas liderava a equipe técnica, o André cuidava do dinheiro, e eu era a consultora, o elo entre a tradição e a ciência. Foi nesse período que recebi uma honra inesperada. A Universidade Estadual me convidou para dar umas palestras sobre medicina tradicional e fitoterapia, e que mal terminei o primário, falando para universitários, no início. Recusei o que eu podia ensinar. Você tem algo que nenhum diploma pode dar, insistiu o Roberto. Experiência, sabedoria, isso vale tanto quanto qualquer teoria. Aceitei o desafio. Nas primeiras palestras, minhas mãos tremiam, mas ao ver o interesse genuíno naqueles jovens, ganhei confiança. Acabei participando de uma pesquisa que virou um pequeno livro sobre as plantas medicinais da nossa região. M2003. Nossa família cresceu.
O Lucas e a Fernanda tiveram gêmeos, Miguel e Gabriel. A Júlia e a Patrícia adotaram a Letícia, uma menina de 3 anos que encheu a casa de alegria, o André casou com a Cristina, uma bióloga, e logo nasceu a Laura. De repente, aos 68 anos, eu era avô de 5 crianças. Ser avô é uma delícia. Você tem todo o amor de ser mãe, sem a responsabilidade esmagadora. Pode mimar, contar histórias e depois devolver quando eles ficam muito agitados. Aos domingos, nossa casa se enchia de vozes, risos, coros. O Roberto era o avô perfeito, paciente, brincalhão, juntos. A gente ensinava às crianças o nome das plantas, como fazer curativos com ervas, como observar a lua. Estamos plantando sementes para o futuro. Dizia o Roberto, não só de plantas, mas de valores. A vida seguia seu curso tranquilo, até que em 2008 enfrentamos nossa prova mais difícil. O Roberto começou a esquecer coisas pequenas. Onde deixou os óculos, o nome de um vizinho. No começo, a gente achou que era da idade. Ele já tinha 78 anos, mas quando ele se perdeu voltando da padaria, um caminho que ele fazia há décadas, eu soube que era algo mais sério. O diagnóstico veio como um soco Alzheimer em estágio inicial. O médico foi direto. A doença ia avançar, roubando aos poucos a memória dele. Quanto tempo a gente tem? Perguntei, segurando a mão do Roberto. Cada caso é um caso, respondeu o médico. Pode ser um processo lento, de muitos anos. Nos primeiros meses, o Roberto caiu numa depressão profunda. O homem que sempre foi tão vivo, agora passava horas sentado, olhando para o nada. Partia meu coração. Não quero ser um fardo para você. Ele me disse uma noite. Não quero que você veja o homem que ama desaparecer aos poucos. Escuta aqui. Roberto Oliveira. Tu respondi. Segurando o rosto dele, eu prometi ficar do seu lado na saúde e na doença, e é o que eu vou fazer. Cada dia que a gente estiver junto vai ser um presente. Vamos enfrentar isso como a gente enfrentou tudo. Um passo de cada vez. Com coragem e amor. Adaptamos nossa vida. Criei rotinas. Coloquei etiqueta nas gavetas. Um calendário gigante na cozinha. Pesquisei tudo sobre a doença. Nossos filhos e netos foram incríveis. Se revezavam nos fins de semana. Traziam fotos antigas. Gravavam vídeos. A doença avançava. Mas mais devagar do que a gente temia. O Roberto tinha dias bons e dias ruins. Nos bons, ele ainda era o homem que eu amava. A gente conversava. Cuidava do jardim. Vai a filmes antigos. Nos dias ruins, quando a confusão tomava conta, eu me tornava sua memória. Sua âncora. Uma tarde, o encontrei no jardim, olhando confuso para um pé de alecrim. Sei que isso é importante. E ela disse, frustrado, mas não lembro por quê. E, alecrim. Que, expliquei. Você sempre dizia que o cheiro te lembrava sua infância. O quintal da sua avó. Ele fechou os olhos. Cheirou fundo. Sim? Sassuru. Agora lembro. Domingo. Depois da missa, bolo de fubá com alecrim. Esses pequenos momentos de conexão eram preciosos. 2012. O Roberto já não reconhecia mais os netos direito. Confundia os nomes dos filhos. Oshvezesh. Me chamava pelo nome da primeira esposa dele. Mas ainda havia lampejos do homem que eu conheci. Em outubro daquele ano, o médico me chamou em particular. Dona Anice, a doença está acelerando. O seu Roberto vai precisar de cuidados mais intensivos. Vocês já pensaram em como lidar com isso? Discuti com nossos filhos. Eles ofereceram tudo. Morar com um deles. Contratar enfermeiros. Uma clínica. Agradeci. Mas eu já tinha decidido. Vou cuidar dele na nossa casa.
Até o fim, eu declarei. Foi aqui que a gente construiu nossa vida. Não vou tirá-lo do único lugar onde ele ainda tem algumas memórias. Foi a decisão certa. Mas muito difícil. Aos 77 anos, me tornei cuidadora em tempo integral. A rotina era exaustiva. Mas cada sorriso do Roberto, cada momento de lucidez, valia a pena. Em maio de 2015, uma pneumonia o levou para o hospital. Seu corpo, já frágil. Não respondeu. Os médicos foram honestos. Era questão de dias. Nossa família se reuniu no quarto do hospital. Todos se despediram. Mesmo sabendo que ele provavelmente não os reconhecia mais, na última noite, fiquei sozinha com ele. Segurei sua mão. Contei histórias da nossa vida. Cantei as músicas que a gente dançava. Em um certo momento, ele abriu os olhos e me olhou com uma clareza que eu não via há meses. Nice. E ele disse, sua voz frozza, mas firme. Minha Anice, foram suas últimas palavras. O Roberto partiu de madrugada, enquanto eu cochilava na cadeira ao lado da cama, ainda segurando sua mão. O luto é uma jornada solitária. Mesmo quando se está cercado de amor, nos meses seguintes, a eu vivia numa espécie de névoa. Mantinha as rotinas. Mas a vida tinha perdido a cor. Foi o Miguel, meu neto mais velho, com 12 anos na época, que me trouxe de volta. Num domingo, ele se sentou ao meu lado na varanda. Vô, ele disse. O vô Roberto sempre dizia que o jardim é o espelho da alma de quem cuida dele. Olha o seu jardim. Eu olhei. O jardim estava abandonado. Ervas daninhas. Flores murchas. Acho que ele ia ficar triste de ver assim. Continuou. O Miguel. E acho que a senhora também está triste de ver o jardim assim. Talvez um possa ajudar o outro. Aquelas palavras, tão simples, me atingiram como um raio. Miguel tinha razão. Eu tinha me deixado murchar junto com o jardim. No dia seguinte, coloquei meu chapéu de palha, minhas luvas, e fui recuperar aquele pedaço de terra. Cada mato que eu arrancava era uma lágrima. Cada broto que eu plantava, uma promessa. Trabalhei até meus músculos doerem. Quando parei e olhei o trabalho feito, senti algo que não sentia há meses. Satisfação. Não era alegria. Ainda não. Mas era um primeiro passo para fora da escuridão. Aos poucos, redescobri meu propósito. O jardim foi só o começo. Voltei a dar umas aulas na universidade. Retomei meu papel de consultora na Ervas Bento. Agora uma empresa de médio porte que empregava mais de 50 pessoas, me dediquei aos netos, especialmente aos mais novos, 2018, aos 83 anos. Eu mesma tive um susto, um pequeno AVC que me deixou com a fala meio enrolada por umas semanas. O episódio me lembrou da fragilidade da vida e da importância de deixar as coisas em ordem. Reuni a família para uma conversa franca. Quero ficar na minha casa, enquanto for possível. Expliquei. Se precisar de cuidados, aceito ajuda, mas não quero ser um fardo. E quando chegar minha hora, quero ir em paz, sem medidas heróicas. Organizai documentos. Testamento. Instruções. Não por tristeza, mas por responsabilidade com quem eu amo. Fiz isso com a serenidade de quem olha para trás e vê uma vida bem vivida, com erros e acertos, mas sempre com verdade. Os últimos anos têm sido de uma doçura inesperada. Aos 90, ainda levanto cedo. Cuido do jardim. Recebo visitas constantes dos filhos, netos e até bisnetos. Acompanho de longe a gestão da empresa. Agora nas mãos competentes da terceira geração, meu corpo, claro, mostra os sinais do tempo. Os passos são mais lentos, as mãos mais trêmulas, mas a mente continua clara. As memórias intactas, as dolorosas e as felizes. E talvez essa seja a maior bênção, poder olhar para trás e entender o sentido de cada queda,
Cada recomeço, cada escolha que me trouxe até aqui, o que eu aprendi em quase um século de vida, que a felicidade vem dos pequenos momentos, que perdoar não é esquecer, mas escolher não ser consumido pela amargura, que o amor de verdade é uma decisão diária de ficar, de construir, de crescer junto. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos moldam, e que a vida é preciosa demais para ser gasta com ressentimentos, acima de tudo. Aprendi que não existe fórmula mágica, cada jornada é única. Mas se eu pudesse deixar um conselho, seria este: escolham o amor. Sempre, em todas as suas formas, escolham o amor, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo diz que vocês são tolos, porque, no final das contas, o que importa é o amor que a gente compartilhou, as vidas que a gente tocou, a diferença que a gente fez no mundo, por menor que seja. Ah, meus queridos, como passou rápido este nosso tempo juntos. Espero que minha história tenha tocado o coração de vocês, que vocês encontrem nela um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega, e que cada um de nós tenha força para recomeçar quantas vezes for preciso. Não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Deixem seus comentários. Compartilhem suas histórias de superação. E se este vídeo te tocou, por favor, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que sim, é possível sobreviver às tempestades e encontrar a paz. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Até o próximo encontro. Se Deus permitir, que a paz e o amor estejam com vocês, sempre.